Olá, turminhas. Primeiro A, primeiro B e primeiro C. Vamos lá? Vamos rever o que está passando aqui nessa atividade 1 do segundo bimestre? Primeiro a gente vai falar de grandezas diretamente proporcionais. Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Observe no quadro abaixo o número de camisetas. Então tá, nós temos aí uma tabelinha. Nessa tabelinha, ela está separada entre o tempo que leva para confeccionar as camisetas e do outro lado a quantidade de camisetas que é confeccionada durante aquele tempo. Então, se vocês observarem aqui, ó, em 5 horas, essa empresa, Ciranda Confecções, ela consegue confeccionar 400 camisetas. Em 10 horas, ela consegue confeccionar 800 camisetas. Em 15 horas, ela já consegue confeccionar 1.200 camisetas. Então, o que a gente está observando aqui? Que quanto mais horas tem de trabalho, mais camisetas a empresa consegue confeccionar. Então, o que a gente pode perceber? Que quando o tempo aumenta, a quantidade de camisetas produzidas vai aumentar. Então, a gente pode dizer que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, vamos pensar assim. A primeira pergunta: o que aconteceu com a quantidade de camisetas produzida quando o tempo passou de 5 para 10 e de 5 para 15? De 5 para 10, o que aconteceu? Bom, eu tenho 5 horas, depois eu tenho 10 horas. 10 é o dobro. Eu tenho 400 camisetas, depois eu tenho 800 camisetas. Então, também dobrou. Então, de 5 para 10 horas, dobrou a quantidade de horas e a quantidade de camisetas produzidas. E de 5 para 15 horas? 5 é 1/3 de 15, significa que triplicou, é 3 vezes mais a quantidade de horas. Em 5 horas, tinha produzido 400 camisetas, mas em 15 horas, produziu 1.200. Então, 1.200, 400 é 1/3 de 1.200. Então, 1.200 é o triplo de 400, então triplicou. Então a gente pode dizer que elas são diretamente proporcionais. B, com 20 horas de produção, quantas camisetas serão confeccionadas? Então vamos tentar. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma tabelinha e fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, num tempo de 5 horas, a gente já sabe que produziu 400 camisetas. E no tempo de 20 horas, qual será a quantidade de camisetas? O que a gente faz? A gente multiplica em cruz. 5 vezes o Q vai ser igual a 20 vezes o 400. 20 vezes 400 vai dar 8.000. O 5, ele está multiplicando o nosso Q, então o 8.000 por 5, dividido os dois lados por 5. Quando eu dividir o lado de cá por 5, vai ficar só o Q de quantidades. Quando eu dividir aqui, ó, 8.000 por 5, eu vou ter 1.600. Então, em tempo de 20 horas, produziu uma quantidade de 1.600 camisetas. Agora o C. Então, a gente vai aprender como representar por meio de função. Nós temos duas grandezas, que foi o tempo, né, em horas, que a gente está chamando de T, e a quantidade de camisetas produzidas, que a gente chamou de Q. Como que a gente faz para achar a função? A gente vai usar as letrinhas. Eu poderia usar X e Y. Prefiro usar as próprias letras que estão representando essas grandezas. Então, a gente vai usar o T para tempo e a gente vai usar o Q para quantidade. Aproveitamos o primeiro valor aqui na tabelinha. Em 5 horas, 400 camisetas. Então, para horas, o T, para quantidade de camisetas, nós vamos usar o Q de quantidade, tá bom? O que a gente faz? A mesma coisa, multiplica em cruz como uma regrinha de 3. E aí você monta. 5 vezes o Q vai ser igual a T vezes 400. Eu vou isolar a letra Q. Então, eu divido dos dois lados por 5. 5 dividido por 5, vamos ficar com Q. E o 400 dividido por 5 vai ficar 80. Então, vou ficar com Q igual a 80T. Então, para eu achar a quantidade de camisetas, eu pego e coloco o valorzinho do tempo que eu quero, por exemplo, em 10 horas. Então, 10 vezes 80, eu vou achar a quantidade de camisetas que estarão sendo produzidas. Então, essa é a nossa função. Eu coloquei aqui assim, ó. Como a quantidade de camisetas está em função de tempo, aqui no caso esse que nós isolamos o Q, que é a quantidade de camiseta, como nós poderíamos escrever essa função? De que forma? O nosso Q é a mesma coisa que o F de T, a função em relação ao tempo. Ou seja, então o nosso F de T vai ser igual a 80T.
É dessa forma que a gente escreve a função, ok? Até o próximo vídeo. Assistam a parte 2 da atividade 1.